Olá pessoal, bom, esse vídeo agora então é para fazer um exemplo sobre os conceitos de rotacional divergente. Bom, nós definimos esses conceitos em aula, mas aqui eu vou fazer uma breve revisão. Então vamos considerar a função f de R3 e R3 como sendo um campo vetorial, certo? Onde essa função f está definida pelas componentes f, g e h. Bom, a definição do rotacional de f então é dada por operador nabla vetorial o campo f, que pode ser calculado através dessa regra aqui, regra mnemônica do determinante, e nós obtemos essa expressãozinha aqui. Ok? Isso aqui não está fechado, deixa eu trocar aqui. Agora sim. Ok, vamos voltar aqui. Perfeito. Certo? Bom, lembrando então que o rotacional ele está associado àquela ideia da regra da mão direita, né? Então, quando a gente calcula o rotacional em um ponto do campo, né, esse valor, na verdade, esse vetor, né, ele vai nos dar uma ideia, então, para onde o campo está tendo uma tendência maior de giro, certo? Tudo bem? A gente tem um campo, e aí num pontinho, então, a gente vai ter um vetor associado, né? E pela regra da mão direita, deixa eu trocar aqui, ó. Pela regra da mão direita, digamos que esse aqui fosse um pontinho do campo, né? Então, esse aqui seria o vetor obtido neste ponto pelo rotacional. Então, a gente teria que neste campo aqui, pode pensar num campo tridimensional, a gente teria uma tendência de giro nessa direção aqui, certo? Que está de acordo com a regra da mão direita. Bom, nós também definimos o conceito de divergente, né? Então, o cálculo divergente é feito fazendo nabla escalar f, e diferente do rotacional, que como resposta a gente tem um vetor, o produto escalar, como o nome já diz, ele vai dar um escalar como resposta, né? E esse escalar, então, é dado por essa expressãozinha aqui, que é a derivada de f mais a derivada de f com relação a x, mais a derivada de g com relação a y, mais a derivada de h com relação a z. E aí a gente tinha o seguinte, quando o divergente, então, ele dava um número positivo, significa que neste ponto, né, que está dentro do campo, a gente tem mais campos saindo do que entrando. Uma ideia assim de fonte, certo? Então isso daqui é associado à ideia de fonte. E ao contrário, né, quando o divergente ele for negativo, então a gente tem como se o campo estivesse entrando, né, como se fosse um ralo, um sumidouro, como muitos livros apontam. Eu vou botar aqui como se fosse um ralo, que eu acho mais fácil de lembrar. Tá certo? Bom, então com essa revisão, né, das definições, nós vamos para o exemplo. Bom, então o exemplo aqui eu peguei um campo bidimensional, mas ele vai funcionar igual. E nesse campo, então, a gente tem que o campo é definido por f de xy igual, então, ao vetor de componentes x dividido por y e zero. Bom, esse campo ele tem mais ou menos esta carinha aqui, ó. Vocês podem imaginar o seguinte, ó. Se aqui, né, por exemplo, aqui neste pontinho aqui, a gente tem o x igual a 1. Deixa eu botar aqui com preto para ficar mais fácil de ver. Se aqui for 1, certo? Então, aqui o x é igual a 1, nesse pontinho aqui o x é igual a 1. Então, a gente teria assim, ó, que f, né, quando o x é constante igual a 1, então vai ficar variando só o y, nós vamos ter então vetores dados por 1 sobre y e 0, certo? Bom, esses vetores aqui, eles são todos desse tipo assim, né, horizontais. Então eles podem ser um pouco maiores, um pouco menores, isso vai depender do valor do y. Inclusive ele pode até ser para o outro lado, certo? Bom, daí a gente observa aqui, né, que se a gente escolher estes pontinhos aqui, aqui
e aqui, a gente vai ter essa disposição aqui dos vetores, do campo de vetores. Porque, observando esta componente aqui, a gente percebe que se o y é pequeno, ou seja, se o y está perto aqui da origem, então essa componente aqui é grande, certo? Então, mais para baixo que os vetores são maiores, e conforme ele vai subindo, os vetores são menores, certo? Depois eu pego lá no, digamos que aqui seja 3, né, tá meio fora de escala, mas tudo bem. Digamos que aqui, para ficar na escala, vamos botar 2,5. 2,5. Bom, então o que vai acontecer é que a minha f, então, seria aqui 2,5 dividido por y. Então, o que aconteceu nesta parte aqui, certo? Se repetirá nesta parte aqui, só que os vetores vão ser todos multiplicados por 2,5, ao invés de ser multiplicados por 1, como tinha sido aqui. Tá certo? Deixa eu botar aqui, apagar essa rabiscos aqui. A mesma coisa a gente consegue pensar, né, para o lado esquerdo, certo? Só que daí o valor do x vai ser negativo e por isso então vai mudar o sentido dos vetores, tá? Mas o procedimento para construção, né, de ter uma noção de como é o campo, ele continua o mesmo. Tá? Bom, aí o que o exercício está pedindo, então, é para a gente calcular o rotacional, certo? E o divergente desse campo, né? E a gente, então, depois aplicar nesses pontinhos aqui, ó, no menos 2 e 2, no 0 e 2 e no 2 e 2. Tá? Bom, o que eu quero fazer com esse exemplo? Né? Eu quero que a gente olhe para o exemplo, para o campo, e tenha uma noção intuitiva de qual vai ser o resultado do rotacional e do divergente. E aí depois a gente faz os cálculos para ver se realmente fecha. Tá? Então, começando com o rotacional, e começando com este pontinho aqui, de um ponto de coordenadas menos 2, 2, que é este daqui, né? Agora vamos pegar o vermelho. Este aqui, ó, certo? A gente observa, então, que o rotacional, então, é aquela história. Ele tem a ver com a rotação em torno do ponto, né? Bom, neste ponto aqui, a gente observa que que o campo de vetores é muito mais forte na parte de baixo do que na parte de cima. Então, a gente espera que este ponto ele tenha uma tendência a girar no sentido horário, certo? E pela regra da mão direita, então aqui, né, se a gente calcular o rotacional, a gente espera que a gente encontre um vetor apontando para dentro, né, do plano. Então, alguma coisa do tipo assim, ó, 0, 0 e menos 1, certo? Um vetor mais ou menos dessa forma. Claro que aqui não precisa ser o menos 1, né? Mas teria que ser menos alguma coisa. Bom, por outro lado, então, por outro lado não, por outro ponto, né? No ponto de coordenadas estão 0 e 2, neste pontinho aqui, certo? A gente percebe que numa região perto dele, certo? A gente tem vetores que são simétricos, né? Que devem estar equilibrando o campo. Certo? Então aqui, olhando, a gente tem a intuição de que esse carinha aqui não vai zerar. Não vai girar. O que implica, então, que quando a gente calcular o rotacional, a gente tem que ter o vetor 0, 0, 0. Porque se não tem rotação nenhuma, então, digamos assim, o vetor que não daria rotação nenhuma é o vetor nulo. Tá certo? Bom, então agora nesse outro ponto, no ponto de coordenadas 2, 2, neste aqui, então, de forma análoga ao primeiro caso, a gente observa que na parte de baixo, então a gente tem um campo mais forte do que em cima. Só que agora o campo está orientado para a direita, né? Ele está apontando para a direita. Então, neste caso aqui, a gente vai ter uma tendência de giro no sentido anti-horário. Então, aqui eu espero encontrar um vetor do tipo 0, 0 e 1, certo? Ou seja, um vetor que seja perpendicular ao plano xy e que esteja apontando para cima para que o movimento do fluxo do campo ele esteja de acordo com o movimento da regra da mão direita. Tá certo?
Bom, então vamos lá. Então vamos calcular o rotacional. Rotacional desse campo, então, padrão, né? IJK. Aí que então agora vem o vetor nabla, que é este carinha aqui. Derivada de x, derivada de y, derivada de z. E aí depois, então, as componentes do campo f. Bom, de fato, a nossa f ela tem só duas componentes, né? A x e y. Mas então, como não tem nada no z, nós podemos completar com zero. Então ficaria x sobre y, 0, 0. Bom, aplicando aqui as regras de determinante, a gente vai obter este vetorzinho aqui, certo? Bom, então agora com esse vetor em mãos, nós vamos calcular os rotacionais dos nossos pontos. Então, no primeiro ponto que nós estudamos, que era este aqui, certo? Então, nós calculamos no ponto, pegamos o rotacional, aplicamos no ponto menos 2 e 2, e como resposta, então, nós achamos um vetor 0, 0, menos 1 meio, que é o que a gente estava esperando. Então, que era um vetor ortogonal ao plano e apontando para dentro do plano. Tudo bem? Depois, então, neste ponto aqui, nós concluímos que a rotação era nula, olhando o campo, porque ele era simétrico. Aí, quando nós fizemos os cálculos, nós obtemos, de fato, o vetor 0, 0, 0. E, por fim, então, este ponto aqui, certo? Que era o ponto de coordenadas 2 e 2. E quando a gente calcula, então, o rotacional nesse ponto, então a gente tem o vetor 0, 0 e 1 meio, que ele está apontando para fora do plano e pela regra da mão direita, ele vai estar de acordo com o movimento, certo? A gente esperava que fosse um vetor ortogonal ao plano, o plano XY, apontando para fora do plano, para que o movimento obtido pela regra da mão direita ficasse de acordo com o movimento, o campo gerado pela função f. Tá certinho? Então aqui também deu certo. Bom, agora a gente vai fazer um procedimento muito parecido, só que para o divergente. Certo? Então a gente tem o mesmo campo, a gente tem os mesmos pontos, nós já calculamos o rotacional, então agora nós vamos calcular o divergente em cada um deles. Tá? Bom, eu começo observando então que o divergente é aquela noção de o campo está entrando ou o campo está saindo. Bom, de fato, se a gente olhar só para o ponto, vai ficar um pouco mais complicado de entender. Mas então o que a gente faz? A gente olha para uma região próxima do ponto. Neste caso aqui, o que a gente observa? Que, então eu desenhei aqui uma região retangular, ou pode passar que é um quadradinho, vamos dizer um retangular que fica um pouco mais correto. E, bom, então a gente está, no divergente, a gente está somando aquelas componentes ortogonais. E a gente observa que, por exemplo, aqui está entrando um vetorzinho pequeno e aqui está sendo um vetor um pouco maior. Aí depois aqui eu tenho um vetor que está entrando, que é um pouco menor que esse aqui que está saindo. E aqui, de novo, eu tenho um vetor entrando, que ainda é menor do que esse aqui que está saindo. Certo? E aí, esse quadradinho aqui, vocês imaginem que ele começa a ficar pequeno. Só que a gente percebe, pela disposição do campo, que isso não vai mudar. Então, a gente espera que aqui o divergente, que é o nabla escalar f, neste ponto aqui, quando calculado, seja positivo. Tá? De forma bastante parecida, ou digamos idêntica, esse outro ponto aqui a gente analisa e também chega à conclusão que ele tem que ser positivo, porque o campo que está saindo, ele é maior do que o campo que ele está entrando, de acordo? Em todas essas linhas aqui. Bom, o que pode gerar um pouco de confusão é este aqui, mas a gente observa o seguinte: no momento que neste pontinho aqui a gente traça vamos pensar agora, pode ser um retângulo, mas vamos pensar que esse pontinho está exatamente no centro do retângulo. Tá? Então o que acontece é o seguinte, este vetor do lado direito, ele é igual a esse vetor aqui do lado esquerdo, exceto o sentido.
Só que ambos estão saindo, né? Então, com um olhar um pouco menos atento, a gente pode até se enganar, né, com o conceito de rotacional e achar que aqui então o divergente seria zero. Mas não é verdade, porque na verdade aqui todos os vetores, tanto deste lado aqui quanto deste lado aqui, estão saindo. Então aqui, aqui o divergente de f também deve ser positivo. E mais, né? Tanto nesse caso quanto nos outros, né? Aqui, deixa eu ver. Aqui a gente não tem nada nem entrando nem saindo, né? Para a gente contabilizar alguma coisa nessa aresta, teria que ter um vetor desse jeito aqui. Ó. E a gente não tem, né? Todos os vetores são na horizontal, certo? Então aqui não soma nada, nem aqui. Aqui também não, né? Nos outros casos, ali, nos outros pontos também a gente não tem soma nenhuma. Tá certo? Bom, então agora a gente faz os cálculos para ver que de fato o divergente em todos esses pontos aí tem que ser positivo. Bom, o divergente, o cálculo nesse caso vai ser derivar f com relação a x e depois derivar g com relação a y. Quando a gente efetuar esses cálculos, a gente vai ter como resposta isso daqui, certo? Ou seja, o divergente da f em qualquer ponto, né, xy, é dado por 1 sobre y, certo? É isso aqui que a gente acabou de obter. Agora, o que a gente faz? A gente vai pegar esse divergente e vai testar nesses pontos que a gente estava analisando. E quando a gente aplica no ponto menos 2, e 2, 0 e 2, e 2 e 2, em todos os casos a gente tem que a resposta é 1/2, ou seja, todos eles são positivos, e isso significa que em todos os pontos tem mais fluxo saindo, tem mais campo saindo do que entrando. Então, em todos os pontos eu tenho uma noção de fonte. Tá certo, pessoal? Era isso o exemplo. Um abraço.